Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Quando a gente olha o que está acontecendo hoje, não só no Brasil, mas no mundo também, eu sinceramente tenho a sensação assim de como é que se fosse umas trevas, né, chegando, umas trevas tomando posse, né, uma escuridão vindo assim e marcando presença, né, trevas assim de mentiras, trevas de crises, né, econômicas, de saúde, políticas e por aí vai. E a gente tem que pensar que isso não é um movimento nacional, isso é uma coisa global, talvez seja até uma coisa espiritual, né, que está acontecendo. A gente não pode esquecer que desde o início da humanidade, pelo menos no que relata a narrativa bíblica, a humanidade tem sido visitada ali por eventos em que a gente vê a calúnia, a difamação, né, a injúria, o falso testemunho, a manipulação, né, a traição, isso tudo, né? Desde o início lá a gente vê o Caim, por exemplo, ali com inveja do seu irmão, matando Abel, né? E depois Deus vindo falar: cadê o seu irmão? Aí ele fala: não sei, por acaso eu sou o tutor do meu irmão. Então a mentira ali, a traição, né? Você vê o irmão, né, com inveja do outro, matando o próprio irmão. E isso não foi privilégio dos primórdios ali, não. O próprio rei Davi, né, quando você vê a história do rei Davi, você percebe que Davi, ele amava o rei Saul, ele tinha total honra ao rei Saul, ele queria o bem do rei Saul, queria a prosperidade do rei Saul, mas o rei Saul cismou, talvez por uma neurose não só mental, mas também espiritual, cismou que Davi queria tomar o trono, que Davi era um conspirador, e ele começou a perseguir Davi de forma completamente injusta e também criando ali uma grande cadeia de mentiras, né? Tentando colocar Davi como um subversivo, como alguém que queria derrubar o trono do rei Saul. E não é novidade nenhuma, né? Fato que se a gente vê recorrentemente acontecendo na nossa realidade aqui. Os nomes são interessantes, né? Shaul, que é Saul em hebraico, ele pode significar aquele que foi pedido, aquele que foi conclamado, né? Porque naquela época o povo pediu um rei e Deus deu Saul, mas Shaul também é a mesma escrita de Sheol, que é morte, túmulo, cova, mansão dos mortos. Então Saul ele expressava mais essa questão das trevas mesmo, né? Enquanto David em hebraico significa o amado, né? Aquele que Deus amou e tal, é amado pelo povo também, né? Mas o rei cismou que ele estava contra, né? Então, em certos momentos na história surgem essas trevas de mentira, de manipulação, né? De traição. A gente vê a história de Nabote, né? Nabote era um personagem bíblico ali que ele tinha uma vinha, né, um terreno, uma plantação de uvas ali, e o rei Acabe, que era um rei ímpio, quis tomar essa vinha de Nabote, né, mas não podia. Ele tentou comprar, mas Nabote não quis vender porque a lei da época proibia que você vendesse uma propriedade ancestral da sua família. E aí ele contrata algumas pessoas para darem falsos testemunhos contra Nabote, patrocina ali, né, e faz cria uma situação de acusações falsas contra Nabote, de modo que Nabote é injustamente condenado e morto, e aí Acabe pôde tomar posse da vinha de Nabote, né? A gente tem, por exemplo, na Bíblia também o caso interessantíssimo de Amã e Mordecai, né? Amã ele foi o ministro do rei da Pérsia, né? O rei Assuero, rei esse que era casado com a rainha Esther, né? E Amã ele quis exterminar, acabar com todo o povo de Mordecai, porque simplesmente Mordecai se recusou a se prostrar diante do rei e se prostrar aos outros deuses, né? Só ao seu Deus ali, o Deus bíblico, né? Então Amã criou uma grande manipulação ali contra Mordecai e planejou não só acabar com Mordecai, mas acabar com todo o seu povo, né? Mas Deus ali acabou no final das contas dando o seu livramento. Não foi isso também que fizeram com Jesus, né? Vários falsos testemunhos ali, né? Jesus sendo acusado de coisas que ele não falou, não fez e tal, e sendo traído também, vendido pelos seus amigos e por aí vai. Então, pessoal, a Bíblia nos mostra que a luta pelo bem, né? A luta pelo certo, a luta pela liberdade, pela justiça, a luta por aquilo que é correto, a luta em favor, né, em favor dos menos
menos fortes, os menos favorecidos. Essa luta é uma luta dura, né? Porque apesar de você estar lutando por uma causa nobre, né, o outro lado joga sujo, o outro lado joga de forma pesada, covarde, né, usando dos meios legais e também ilegais para poder frear esse avanço do bem, né, da bondade, né, da luta por aquilo que é correto, né? E o grande perigo disso tudo, que eu tenho falado um pouquinho sobre isso nos vídeos, o grande perigo disso tudo é gerar desânimo naqueles que lutam pela democracia, pela liberdade, né? Esse que é o grande problema, né? Você tirar das pessoas a esperança, né? Tirar das pessoas o sonho, né? de um mundo melhor, de um Brasil melhor, e impedir as pessoas de sonharem, né? E nessa ideia de fantasia, sonho, né? Tentar impedir as pessoas de sonharem, me lembrei daquele filme antigo, não sei se você assistiu nessa época, né? Não foram só pais, né, e crianças que assistiram também, né? Muita gente depois assiste, que é aquele filme História Sem Fim, né? Um filme alemão que conta a história do Bastian, né? O Bastian é um garoto sonhador que usa a sua imaginação como refúgio para os fatos ali tristes da sua vida, né? Como a perda da sua mãe, né? A pressão na escola, né? As covardias que ele sofria lá com os colegas da escola, né, das brigas e tal, e ele não praticava mais os lazeres e esportes e tal. E aí um dia, indo para a escola, né, os coleguinhas lá fazem umas covardias com ele foge e acaba parando numa livraria, onde ele toma conhecimento desse livro chamado livro História Sem Fim, né? E aí, quando ele começa a ler o livro, ele é transportado para um mundo fantástico chamado fantasia, que é habitado por vários seres ali mitológicos, né? Tem caracóis, morcegos, dragões e por aí vai. E o que acontece? Nesse local chamado fantasia, né, tem uma imperatriz que governa esse mundo paralelo, e ela está ali morrendo, né? E junto com ela todo esse mundo habitado por essas criaturas maravilhosas, né, específicas ali. E aí o jovem guerreiro é a única esperança para encontrar a cura dessa enfermidade da imperatriz e impedir que aquele mundo fosse engolido pelo nada, né? O que acontece? Esse mundo estava sendo engolido por nada, pela destruição, pela aniquilação. E aí, pessoal, o que estava fazendo esse mundo da fantasia ser destruído? Era as crianças não terem mais esperança, não terem mais imaginação, não terem mais sonhos, não conseguirem mais visualizar o futuro. Então esse livro é muito interessante porque ele trata de uma questão que talvez seja muito atual. Não só sobre as crianças, né, que não, infelizmente, leem pouco, imaginam pouco, né, ficam exercitando a imaginação muito menos do que antes por causa desse mundo digital, mas também para o nosso cenário, não só brasileiro, mas para o mundo hoje, que a gente vê tanta coisa ruim acontecendo, tanta coisa estranha, que a gente perde o desejo de sonhar. E quando a gente perde o desejo de sonhar, perde a esperança no futuro, vem esse nada querendo devorar tudo aquilo que a gente sonhou, construiu, né? Tirar o nosso ânimo, tirar o nosso vigor. E esse que é o desafio atual que a gente precisa enfrentar e superar, né? Eu citei alguns personagens bíblicos, né? A gente pode lembrar que na luta de Saul contra Davi foi muito dura, durou muitos anos, mas Davi permaneceu fiel e acabou sendo honrado ali como rei de Israel, né? No caso de Amã e Mordecai, né? Amã arrumou toda uma cilada para cima de Mordecai, mas Mordecai conseguiu se livrar, né? Através da sua sabedoria e de uma ajuda divina, e conseguiu sair dessa cilada ali, e quem caiu na sua própria armadilha foi o Mordecai, né? A armadilha que Amã criou para Mordecai veio sobre ele mesmo, tá? E Jesus também, né? Mesmo com todas as covardias, né? Um homem pacato, pacífico, e né? Fizeram tantas atrocidades ali contra ele, simplesmente porque ele não se adequava ao status quo da época. A gente tem que lembrar que Jesus foi à cruz, morreu, mas ressuscitou o terceiro dia também, e o cristianismo não foi freado, né? O cristianismo está aí até hoje. Então, pessoal, eu quero deixar para vocês uma palavra de esperança, uma palavra de perseverança, dizer que é duro, né? É triste, é desanimador o que a gente vê, é um cenário que não traz muito ânimo, mas a gente tem que perseverar, né? Se tem uma das mensagens mais importantes das Escrituras, né, da Bíblia, é perseverar, não desistir, não temas, né? Diz a palavra de Deus inúmeras vezes.
E Jesus fala que aquele que for fiel até o final receberá a sua recompensa, tá? Então é isso, pessoal. Deixar uma palavra de ânimo para vocês e dizer que, como Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então a gente não pode deixar de sonhar, a gente não pode deixar de ter essa esperança. Se você está no caminho certo, se você vive pela verdade, se você vive pela justiça, você vai ser honrado, tá? É isso que a gente vê na história e a gente sabe que Deus está junto com aqueles que assim procedem, porque o próprio Jesus disse no Sermão da Montanha, lá no Evangelho de Mateus, bem-aventurados têm sede de justiça, porque dos tais é o reino dos céus. Essa palavra que eu deixo para vocês aqui nesse dia, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, examine todas as coisas, retenha o que é bom. Se você quiser participar conosco do Direto do Bunker, que é a área exclusiva dos membros aqui, onde a gente faz todos os dias à noite um estudo aqui para blindar as nossas mentes contra mentira, contra manipulação, né, contra estratégias de convencimento e retórica. A gente estuda várias situações da história recente da humanidade, histórias muito interessantes aí para vocês perceberem, né, como é que as coisas tocam. Então fica o convite, primeiro link aqui na descrição, você se torna membro do canal e tem acesso a esse conteúdo, tá bom? Um abraço, galera, fiquem com Deus, a gente se vê aí em breve, se Deus assim permitir. Valeu!